Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Kirvishesha Sunyavadi Pashachya Deshatarine. Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, quarto volume, capítulo Londres, um sonho realizado. Quando George, John e Yoko fizeram uma visitinha após o almoço de Prabhupada, Shyamasundara convidou-os a subir e encontrar-se com Prabhupada. George virou-se para John e perguntou: "Você quer subir?" O barbado mestre de óculos do Tittenhurst, a quinta onde que eles moravam, cabelos caindo até os ombros, assentiu. Yoka também estava curiosa. Desse modo, todos eles subiram para o pequeno quarto de Prabhupada. Sorrindo graciosamente de trás de sua escrivaninha, Prabhupada pediu a seus convidados que entrassem e se sentassem. Ali estavam duas das mais famosas pessoas da Inglaterra. Krishna queria que ele falasse com eles. Prabhupada retirou sua guirlanda e entregou a Shyamasundara, indicando que ele deveria colocá-la em volta do pescoço de Jorge. "Muito obrigado", disse Jorge. "Hare Krishna." Prabhupada sorriu. "Esta é a bênção de Krishna." "Hare Krishna", replicou novamente Jorge. "Sim", disse Prabhupada. Um verso do Bhagavad Gita diz: Yad yad yasharati shreshtas tad tad evetaro jadaha sayat pramanam kurute lokastada novartate. A ideia é que tudo o que os líderes aceitam, as pessoas comuns copiam e imitam. Yad yad acharati shreshta. Shreshta quer dizer pessoas que lideram. Acharati significa ação. O povo em geral acompanha o comportamento dos líderes. Caso o líder diga que isso é bom, então está tudo bem. E outros também aceitam-no. Assim, pela graça de Deus, Krishna, vocês são líderes. Milhares de jovens os seguem. Eles gostam de vocês, assim que vocês liderem algo realmente bom, a face do mundo mudará. Embora George e John fossem mais ou menos da mesma idade que a maioria dos discípulos de Prabhupada, Prabhupada os considerava shreshtas, líderes respeitados. Vocês também estão ansiosos por trazerem alguma paz ao mundo, prosseguiu Prabhupada. Li algumas vezes suas afirmações. Vocês também estão ansiosos. Todos estão. Toda pessoa santa deve estar ansiosa por trazer paz ao mundo. Mas devemos conhecer o processo. Ele explicou a fórmula da paz de acordo com o Bhagavad Gita. Apenas aqueles que reconhecem a Suprema Personalidade de Deus como proprietário de tudo, o objeto de todos os sacrifícios e o amigo de todos, podem encontrar a paz. Então Prabhupada falou para os dois Beatles ainda mais diretamente o que já insinuara. Eles deveriam aprender a consciência de Krishna e ajudar a ensiná-la ao mundo. Peço-lhes que pelo menos compreendam essa filosofia o máximo possível, disse ele. Caso acharem que é boa, adotem-na. Vocês também desejam dar algo ao mundo. Assim, tentem isso. Vocês já leram nossos livros, esse Bhagavad Gita como ele é? John: li trechos do Bhagavad Gita, não sei que versão era. Existem tantas traduções diferentes. Prabhupada: existem diferentes traduções. Portanto, apresentei essa edição, o Bhagavad Gita como ele é. Prabhupada explicou que o mundo material é um lugar de miséria. A natureza é cruel. Nos Estados Unidos pensava-se que o presidente Kennedy era o homem mais feliz e afortunado, honrado no mundo inteiro. Mas dentro de um instante, Prabhupada estalou seus dedos altos. Ele se acabou. Temporário. Qual é a sua posição agora? Onde está ele? Se a vida é eterna, se a entidade viva é eterna, para onde foi ele?
E o que está fazendo agora? Ele é feliz ou sofre? Nasceu nos Estados Unidos ou na China? Ninguém pode dizer, mas a verdade é que, como entidade viva, ele é eterno e continua existindo. Prabhupada explicou a transmigração da alma, então solicitou novamente: tentem entendê-la, e se for boa, aceitem-na. Vocês estão em busca de algo muito bom. Minha proposta é desarrazoada? Os dois Beatles olharam um para o outro, mas não responderam. Prabhupada deu uma risada suave e divertida. Todos vocês são rapazes inteligentes, tentem compreender isto. Prabhupada falou sobre a importância da música nos Vedas. O Samaveda, disse ele, é repleto de música. Os seguidores do Samaveda vivem mergulhados em música. Através da vibração musical, eles se aproximam do Supremo. Então ele cantou lentamente 3 versos do Srimad Bhagavatam. Matirna Krishne Parata Swatova Mito Bipadyeta Grihavratanam Adanta Gobir Vishatanta Mishram Pana Punascharvita Charvananam Nate Vidu Swarta Gatihi Vishnu Durashayaye Bharirartha Manina Andhayatandairupaniyamanasti Pishatantriyam Urudham Nibadham Naisham Matistava Durakramangrin Sprishatya Nartapagamudyadartha Mahiya Sampadarajobisekam Nishkinchananam Navrinita Yavat. Então Prabhupada perguntou a seus visitantes que a filosofia seguiam. Seguimos? Perguntou John. Não seguimos nada, disse Yoka. Estamos só vivendo. Fizemos meditação, disse Jorge. Quer dizer, faço minha meditação com mantras. Eles começaram a fazer perguntas, as mesmas perguntas que Prabhupada ouvira tantas vezes antes. Após ouvir a explanação de Prabhupada sobre o Brahman, a energia espiritual onipenetrante da Suprema Personalidade de Deus, Yoko duvidou se o Brahman poderia permanecer puro e nunca se deteriorar. Prabhupada advertiu que ela teria que tornar-se uma estudante séria antes de que pudesse realmente compreender a filosofia espiritual. John e Yoko, sendo ecléticos devotados, relutavam em aceitar o conceito de Prabhupada da autoridade védica. John: ainda temos que continuar peneirando, como que peneirando areia, para ver quem tem a melhor filosofia. Prabhupada: não, tente entender uma coisa. Por que essas pessoas, caso Krishna não fosse a autoridade suprema, por que eles pegariam o livro de Krishna e traduzi-lo-iam? Por que vocês não tentam entender? Jorge: não estou dizendo que Krishna não seja o Supremo, acredito que ele o seja. Há um mal entendido sobre a tradução do Gita do sânscrito para inglês. Eu dizia que existem muitas versões e acho que pensávamos que o senhor tentava dizer que sua versão, sua tradução era autoridade e que as outras traduções não o eram. Porém, na realidade, não estamos confusos quanto à identidade de Krishna. Prabhupada: muito bem. Se você quer crer que Krishna é o Senhor Supremo, se esta é a sua versão, então você tem que ver quem foi que mais se dedicou a Krishna. Essas pessoas estão cantando Krishna 24 horas por dia. E uma outra pessoa que não diz uma única vez a palavra Krishna, como pode ela tornar-se devoto de Krishna?
Como pode alguém que nem sequer pronuncia o nome de Krishna tornar-se representante de Krishna? Se Krishna é autoridade e aceita-se isto, portanto, aqueles que estão diretamente dedicados a Krishna são autoridades. Após mais de uma hora de conversa, Prabhupada distribuiu um pouco de prasadam para John, George e Yoko, e para os poucos discípulos que estavam em seu quarto. Caso esses shrestas adotassem a consciência de Krishna, isso seria bom para eles e para muitos outros também. Ele cumprira seu dever e lhes dera a oportunidade. Era a mensagem de Krishna e aceitá-la ou não cabia agora a eles. Dizendo que tinha algo a fazer, John despediu-se e saiu. Enquanto todos saíam, Yoko, descendo as escadas, voltou-se para John e disse: "Olhe como é simples a vida dele. Você poderia viver dessa maneira?" À noite, Prabhupada sentou-se com os 3 casais. Shyamasundara e Malati, Gurudasa e Yamuna, e Mukunda e Janaki. Após a separação de 1 ano, eles estavam alegremente com Prabhupada e este mostrava-se feliz por estar com eles. O amor que compartilhavam e sua satisfação mútua por estarem juntos baseavam-se num desejo unificador de que o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya se estabelecesse nessa importante cidade. Agora que Prabhupada chegara a Londres, o trabalho não afrouxaria, mas aumentaria sob sua hábil orientação. Prabhupada poderia diariamente instruir aos homens sobre como organizarem mais pregação em Londres, e eles poderiam fazer-lhe um relatório quando necessário. As mulheres poderiam também servi-lo diretamente, limpando seus aposentos, lavando e passando suas roupas e cozinhando suas refeições. Ninguém tem mais condições de ter uma casa como esta na Inglaterra, disse Prabhupada. A Inglaterra decaiu, agora esses jovens possuem um local como este, e nós estamos aqui. Prabhupada, Shyamasundara falou bem alto. Nosso disco vendeu 50.000 cópias ontem. Oh! Os olhos de Prabhupada arregalaram-se. Ótimo negócio! Prabhupada disse que o dinheiro e a energia deles deveriam ser aplicados em se abrir um templo na cidade. Agora eles viviam confortavelmente nessa quinta aristocrática nos subúrbios e com certeza deveriam tentar ocupar tanto quanto possível estas importantes celebridades na consciência de Krishna. Mas a meta principal deveria ser abrir um templo na cidade. Bhaktisiddhanta Sarasvati sempre preferia estabelecer templos nas cidades, onde estavam as pessoas. Naturalmente, se John pudesse dar aquele local para Krishna, e se os devotos pudessem cuidar de vacas e cultivar a terra, assim como em Nova Vrindavana, então esse seria um assunto diferente. Eles teriam que ver qual era o desejo de Krishna. Prabhupada ficou triste em saber que alguns de seus discípulos eram obrigados a trabalhar tempo integral para reformar a quinta em troca de sua estada. Brahmanas e Vaishnava, dizia ele, tinham a importante tarefa de cultivar conhecimento espiritual e ensiná-lo aos outros. E eles mereciam o respeito e o apoio do resto da sociedade. O arranjo em Tittenhurst parecia mais uma jogada comercial do que uma caridade. Mas eles deveriam tolerá-la como uma situação temporária. Prabhupada conversou com Shyamasundara, Mukunda e Gurudasa sobre a luta deles para conseguir licenças de locação e reformar o templo na cidade. Shyamasundara estivera certo, disse Prabhupada, em começar a reformar o templo. Krishna protegeria seu investimento. Ao ver dizer que eles conseguiram uma série de palestras públicas que o prenderiam por 3 meses em Londres, Prabhupada sorriu
Para ele seria um prazer ficar e pregar na Inglaterra por tanto tempo quanto fosse necessário para abrir o centro de Londres. Prabhupada elogiou os seus 6 pioneiros de Londres, que foram exitosos onde seus irmãos espirituais sannyasis fracassaram. Ele lhes disse que, pelo fato de terem cantado Hare Krishna com fé, foram bem-sucedidos. Eles não eram grandes eruditos nem grandes renunciados, entretanto tiveram fé no santo nome e na ordem de seu mestre espiritual. Prabhupada disse que ele também não era um grande erudito, mas que tivera fé firme, o verdadeiro requisito para o êxito espiritual. Um devoto poderia ir a muitos lugares e conseguir muitas coisas, disse Prabhupada, mas a menos que estivesse livre de motivações materiais, não seria capaz de implantar a semente de Bhakti no coração dos outros. Prabhupada citou Shivananda, que fora sozinho para Hamburgo e tentar o melhor que pôde, com fé em seu mestre espiritual. Agora Krishna abençoava Shivananda com um pouco de êxito, um templo numa lojinha, devotos a pouco recrutados, um professor interessado e outros convidados vindo e cantando. Mesmo um pregador solitário podia realizar muitas coisas para Krishna, contanto que o pregador estivesse livre do gozo dos sentidos e do desejo de obter lucro, adoração e distinção. Srila Prabhupada acordava cedo, cerca de 1h da manhã, e começava a ditar seu mais recente livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Krishna, iniciado em Los Angeles há 8 meses, era um resumo do 10º canto do Srimad Bhagavatam. Começando em 1959 com o primeiro canto, Prabhupada vinha desde então traduzindo cada verso consecutivo, dando sua transliteração latina, os equivalentes palavra por palavra do sânscrito para o inglês, a tradução para o inglês e então seu comentário. No entanto, Krishna era todo em inglês, com tradução e comentário unificados em histórias transcendentais. Em sua tradução, verso por verso do Bhagavatam, Prabhupada ainda trabalhava no 3º canto, de modo que para chegar ao 10º canto poderia levar muitos anos. Mas ele não estava certo de que por quantos anos mais viveria. E a ideia de partir sem dar ao mundo uma narrativa literária autorizada do 10º canto era insuportável. Sendo a narrativa dos passatempos terrestres do Sr. Krishna, o 10º canto representava o clímax do Srimad Bhagavatam, e o néctar mais rico da literatura transcendental. Agora Prabhupada tinha suficientes páginas manuscritas para imprimir um primeiro volume, completo com muitas ilustrações coloridas, encomendara que seus artistas pintassem. Imprimir tal livro seria caro, e Prabhupada não tinha dinheiro. Porém, dependia totalmente de Krishna e traduzia com rapidez na quietude da madrugada. O secretário de Prabhupada Purushottama entrava às 4h30, seguido por Yamuna Dasi. Purushottama oferecia arati às pequenas deidades de Radha Krishna de Prabhupada, enquanto Yamuna observava, ávida por aprender. Prabhupada entoava orações, acompanhando a si mesmo no harmônio. Durante a cerimônia de Mangala Arati de Prabhupada, os outros discípulos, aproximadamente em número de 12, reuniam-se para o seu próprio Mangala Arati do templo. Enquanto caminhavam até o templo pela trilha úmida, sentiam um ar frio e ouviam o sino e o canto de Prabhupada. Podiam ver através da neblina da madrugada a luz proveniente da janela de Prabhupada no 2º andar, e o prédio parecia como um farol na escuridão. O som do harmônio era transportado misticamente através das árvores.
Mais tarde, naquela manhã, alguns devotos trouxeram a Prabhupada várias reportagens noticiando sua chegada a Londres. O Daily Sketch, com a manchete: "Conheça sua divina graça Abhaya Charam Bhaktivedanta Swami", levava uma foto de mais de 30 centímetros de Prabhupada tocando kártalas. A história do Sun, Felicidade é Hare Krishna, aparecia com uma foto de Prabhupada e os devotos. E o Daily Mirror mostrava Sarasvati e um dos devotos adultos. No entanto, o Daily Telegraph apresentava um tipo de artigo diferente. Templo hindu protesta. O Ministério de Edificações e Trabalhos Públicos investiga a conversão do prédio de escritórios em Bloomsbury num templo hindu, começava o artigo. Pelo que parece, os vizinhos dos devotos em Bury Place queixaram-se das reformas que estavam se processando durante as 2 últimas semanas. O artigo citava um membro do Conselho de Camden. Caso o requerimento para a reforma do prédio não seja sancionado, isso lhes sairá bastante caro. Prabhupada disse que os devotos deveriam fazer tudo o que pudessem para evitar demoras ou obstáculos para a inauguração do templo e para a instalação das deidades de Radha e Krishna. Ele sugeriu que fossem diariamente à cidade e trabalhassem cautelosa e persistentemente com os funcionários e conseguissem a autorização. Enquanto isso, Shyamasundara deveria continuar seu trabalho de remodelação em Bury Place. Para Prabhupada, essa estratégia diplomática e legal era tão espiritual quanto traduzir Krishna ou cantar perante suas deidades. Ele era sério, pesado, e seus discípulos percebiam isso quando ele olhava para eles com plena concentração. Seu olhar inteligente e penetrante, examinando se eles entendiam suas orientações. Este peso do Guru era parte essencial do relacionamento deles com ele. Eles eram jovens, inexperientes, e ele os estava enviando a compromissos maduros que exigiam habilidade tanto transcendental quanto mundana. Servindo como mensageiros e seguidores subalternos de Prabhupada, seus discípulos assimilavam sua gravidade. E eles também tornavam-se pesados. Eles também tornavam-se dedicados servos de seu Guru. Executar desastrosamente uma ordem importante devido à inexperiência ou descuido seria uma desqualificação espiritual. Prabhupada falava-lhes frequentemente que um Vaishnava não é um aposentado que só faz dormir e comer e cantar Hare Krishna. Muito pelo contrário, o Vaishnava luta por Krishna, como fizeram Arjuna e Hanuman. E à medida que o devoto tenta o melhor que pode, trabalhando em espírito em plena rendição, Krishna o apoia e protege. O alvorecer surgiu e com ele a hora da caminhada matinal de Prabhupada. A fria noite de setembro encobria a manhã com uma pesada cerração. Alguns dos terrenos baixios estavam alagados nesta época do ano, e mesmo nas partes mais altas, a grama alta permanecia molhada até os meados da manhã. Este clima, admitiu Prabhupada, não é de modo nenhum adequado para mim. Mas tendo ouvido falar da beleza dos terrenos, ele insistiu em fazer sua costumeira caminhada matinal. Tittenhurst remontava aos idos da década de 1770, quando a quinta era famosa por suas muitas variedades de árvores e arbustos, uma das coleções mais incomuns da Inglaterra.
Mesmo agora, ciprestes, faias com ramos inclinados, álamos, palmeiras reais, pau-brasil, diversos tipos de pinheiros, árvores que deixam os macacos confusos, e pomares de cerejeiras e macieiras embelezavam o suntuoso terreno. Um cipreste erguia-se a mais de 38 metros de altura e os paus-brasios cresciam ainda mais alto. Arbustos e videiras cresciam em densos matagais. Próximo da casa principal havia centenas de rododendros, um roseiral simetricamente disposto e diversas fontes. A quinta tinha seu próprio lago, cheio de carpas douradas e percas, e na parte mais recuada da propriedade erguia-se uma fileira de estufas para uvas e pêssegos. Projetado de modo a florescer em todas as estações, o terreno fora mantido cuidadosamente por gerações, e mesmo um proprietário recente havia empregado mais de 20 jardineiros. No entanto, John deixava deliberadamente a grama crescer. Prabhupada saiu caminhando pela neblina matinal sobre a grama comprida e molhada. Trajando quase que inteiramente de negro, usava um gorro russo com tapa-ouvidos e botas de borracha negras. Um sobretudo negro que alcançava até os pés, presenteado pelos devotos da Alemanha, encobria seus roupões e seu suéter, deixando apenas vestígios da roupa açafroada. Enquanto caminhava, acompanhado de vários de seus discípulos, Prabhupada passou por uma fonte próxima à casa principal e entrou num bosque. O caminho estreitou-se com videiras e arbustos chegando e levou-o a um prado aberto, antigamente um gramado bem cultivado, mas agora um campo de capim cerrado. Uma área fora escavada e, segundo rumores, logo seria um campo de pouso de helicópteros. Ao fundo do prado, reclinado, Prabhupada entrou num pomar. Muitas folhas haviam caído das árvores e os primeiros raios do sol agora deixavam entrever aos pés de Prabhupada as amareladas folhas de outono. Ele postou-se debaixo de uma árvore e a difusa luz solar fez com que o céu acima dos galhos brilhasse como ouro. Em minha infância, disse ele, recebi muitos nomes. Meu tio materno chamava-me de Nando, pois nasci no dia após o aparecimento de Krishna. E houve uma grande comemoração naquele dia. Fui chamado de Nando por nascer um dia após Krishna, e fui chamado também de Govardhana. Uma de minhas irmãs costumava chamar-me de Katya. Chamaram-me de tantos nomes. Quando criança éramos todos muito belos. Há sempre tantos nomes que são dados a elas, mas todos esses nomes, todos morreram e se foram. Ele virou-se e pôs-se a caminhar de novo, não tocando mais no assunto. Prabhupada falou sobre a economia inglesa, a qual disse estava se afundando no mar devido à desvalorização da libra. Tantos cavalheiros britânicos ganharam sua fortuna explorando outras nações. Agora, porque o bom karma dele havia se exaurido, sofriam os resultados de seus pecados. Eles estavam pobres demais para manter seus latifúndios. Eles costumavam ter 17 pessoas trabalhando em tempo integral só no jardim, exclamou Prabhupada. E agora nem sequer podem pagar os impostos. Então eles têm que recusar a coisa inteira. E ela está caindo nas mãos dos Shudras.
Ishana perguntou a Prabhupada como é que uma pessoa como eu, com um passado tão sujo, pode chegar à consciência de Krishna. Porque você é inteligente, replicou Prabhupada. Não entendo. Porque você é inteligente, repetiu Prabhupada. Vibhavati, a esposa de Ishana, perguntou: o que significa mestre espiritual? Na realidade, não sou mestre espiritual de vocês, replicou Prabhupada. Esse título é uma mera formalidade. Vocês devem considerar-me como seu pai espiritual, seu eterno pai. Enquanto passavam por um trator, Kulashekara observou: o trator é uma invenção muito maravilhosa, não é? Prabhupada virou-se para Kulashekara. Esse trator foi a derrocada do sistema de vida rural da Índia. Como assim? Ele faz o trabalho de 10 homens? Sim, disse Prabhupada. Antes os jovens das aldeias dedicavam-se a arar o campo. Então aparecera esse trator e o mesmo passou a fazer o trabalho, de modo que aqueles rapazes, e eles ficaram sem nada que fazer. Assim eles foram para as cidades à procura de emprego e caíram na ilusão. Ao parar junto a uma moita de grama amarelada, Prabhupada perguntou: por que essa grama amarela é diferente? Ninguém respondeu. A outra grama é verde, disse ele, mas essa é amarela. Qual é a razão? Ninguém respondeu ainda. Essa grama amarela está secando, explicou Prabhupada, porque suas raízes estão soltas. Por isso ela fica amarela. Analogamente, ao nos desligarmos de Krishna, secamos. Caminharam até uma área onde a grama crescia até aproximadamente 1,5 metro de altura. Parando numa trilha que o trator cortara, Prabhupada sorriu. Podemos ir por ali. E adentrou com sua bengala o matagal que ia até a altura da cabeça. Caminhou até que chegou a uma colina baixa que fora capinada e parou. Enquanto estava ali de pé, rodeado pelo mar de capim e por alguns discípulos, Kulashekara perguntou sobre a canção que Prabhupada cantara de manhã cedo. A canção, disse Prabhupada, é acerca do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele levantava-se e saía a esta hora da manhã, quando o sol nasce, mas ainda não é visível no céu. Enquanto Prabhupada falava, a neblina já se dissipava e o fulgor dourado do céu movera-se para mais alto acima do horizonte. Prabhupada ergueu suas mãos balançando-se de um lado para outro. Dessa maneira, disse ele, Chaitanya Mahaprabhu dançava de manhã. Enquanto voltavam, passando pela casa principal, John Lennon fitava o exterior através das portas de vidro, contemplando. Prabhupada, caminhando com sua bengala, vestido com seu casacão negro e suas botas, parecia o dono da quinta que saíra para seu passeio matinal. Parando de vez em quando, ele olhava para certas árvores, tocando em sua casca, esfregando suas folhas, observando-as de perto. No início da caminhada, um devoto colhera uma rosa e lhe entregara, e ele ainda segurava em sua mão com cuidado. Ele havia caminhado por 1 hora. Em toda parte o cenário fora belo, e em toda parte ele instruíra a consciência de Krishna seus seguidores. Enquanto se aproximava do prédio onde morava, Prabhupada encontrou a pequena Sarasvati. Pegando-a pela mão, caminhou com ela até o pé da escada onde pararam. Prabhupada estava no meio da escada, quando se voltou e viu Sarasvati de pé no vão da porta, olhando. Ele acenou, chamando-a, venha, e ela se arrastou pela escada em direção a ele. Quando Sarasvati entrou no quarto de Prabhupada, ele lhe perguntou, então você já está com idade suficiente para ir para o Gurukula? Não, disse ela balançando a cabeça.
Venha cá, vou colocar um selo em sua testa. Então iremos colocá-la numa caixa de correio vermelha e enviá-la ao Gurukula. Sarasvati começou a chorar. Malati, Malati, não quero ir! E correu escondendo-se atrás de sua mãe. Venha, Sarasvati, adulou Prabhupada. Venha se sentar no meu colo e eu lhe darei um pouco de prasadam. Ela foi e sentou-se no joelho de Prabhupada. Agora me dê os selos, Purushotama. Molestou ele. Vamos enviá-la ao Gurukula. Sarasvati gritou e correu para Malati. Para Srila Prabhupada, Sarasvati era uma alma espiritual pura. Mas porque estava no corpo de criancinha, ele não lhe ensinava filosofia. Ele mexia com ela, dava-lhe prasadam e tratava como uma afeição de um avô. Porém, no meio do seu apego a ele, ela tornar-se-ia apegada a Krishna. Após o jejum, quando o sol aquecera o ar, Prabhupada abriu a janela, sentou-se ao harmônio e cantou bhajanas. Enquanto cantava com olhos fechados, sua cabeça balançando, tocando o harmônio, e Yamuna sentou-se ao fundo da escada, chorando lágrimas de apreciação. Após cantar por algum tempo, Prabhupada passou e chamou Yamuna. Você gosta do meu Kirtana? Perguntou ele. Sim, assentiu ela, muito. As orações de Narottama Das Thakura, disse ele. Este som está acima da plataforma material. Vem diretamente da plataforma espiritual. E não é necessário entender o idioma. É como uma trovoada, todos podem ouvir o som do trovão. Não há como se confundir. De forma semelhante, essas canções estão acima da plataforma material e elas estouram como um trovão dentro do seu coração. Por que você não vem até aqui todos os dias durante a minha hora de canto? Isso seria maravilhoso. Sim, disse Prabhupada. De agora em diante nós gravaremos. E a partir da manhã seguinte, Prabhupada cantava e Purushotama e Yamuna iam a seu quarto e gravavam. Qual é o seu bhajana favorito? Perguntou Yamuna. Qual é o seu? Rebateu Prabhupada. As orações Shikshastakam do Senhor Chaitanya. O meu favorito, disse Prabhupada, é Hari Hari Vibhale. Ele deu a essência do significado da oração em inglês. Ó Senhor Hari, passei minha vida em vão. Apesar de ter recebido esse raro nascimento humano, não adorei Radha e Krishna. E assim deliberadamente bebi veneno. Há tanta profundidade no conteúdo das orações de Narottama Das Thakura. Purushotama diz o seguinte: certa vez Prabhupada estava sentado sozinho em seus aposentos. Aproximei-me e o ouvi cantando uma oração que nunca ouvira antes. E entrei. Naturalmente todos sabem que ele canta. Ele pode cantar muito bem, imensamente inspirado. Mas nunca o ouvira cantar tão belamente quanto ele fez daquela vez. Já ouvira cantando muitas e muitas vezes em vários templos, mas nunca o ouvira cantar tão belamente quanto agora. Senti-me muito honrado por ouvir isso, muito privilegiado. Era lindo. Ao terminar, ele simplesmente levantou-se e disse: vamos agora. Prabhupada também cantou um capítulo do Bhagavad Gita diariamente por 18 dias. Onde quer que se cante o Bhagavad Gita, disse ele, este lugar torna-se um tirtha, um lugar sagrado. Purushotama relatou suas atividades de Srila Prabhupada aos devotos dos Estados Unidos. Ele escreveu assim:
Ele está cantando um grande número de orações e grande parte delas está sendo gravada. Reconheço que as fitas de canções e orações que ele está fazendo agora são as melhores que jamais ouvi. Esperem até que vocês as ouçam quando retornarmos. Como o Bhagavatam diz, bebe profundamente este néctar, ó homem piedoso, e serás tirado desta carcaça mortal. As mulheres que cozinhavam para Prabhupada estavam lhe servindo sobremesas americanas, torta de maçã, biscoitos tradicionais e biscoitos com cobertura. Prabhupada sorria, mas apenas mordiscava suas sobremesas. Certa tarde ele disse, esses doces são muito gostosos, mas ninguém me fez sandesh. Como nenhum dos devotos soubesse como fazer doces bengalis, Prabhupada levou-os para a cozinha e lhes ensinou a fazer sandesh. Embora estivesse observando com atenção, de suas primeiras tentativas surgiu um sandesh que era seco e granulado. Mas Prabhupada aceitou isso, preferindo o sandesh, o qual o próprio Krishna costumava comer, aos confeitos ocidentais. Para os devotos de Tintinhurst, ter Prabhupada convivendo com eles era testemunhar novamente o devoto puro de Krishna, dedicando-se sem parar ao serviço devocional estático com seu corpo, mente e palavras. Eles podiam ver como Prabhupada falava e agia a cada momento em consciência de Krishna, e sua presença confirmava que a plataforma mais elevada de serviço devocional puro era uma realidade. O simples fato de estar com ele causava bem-aventurança em seus discípulos e lhes renovava a determinação. Os anfitriões de Prabhupada, John e Yoko, também dispunham da oportunidade valiosa de estar próximos a Prabhupada, mas preferiam se manter à parte, permanecendo juntos em seu próprio mundo. Eles raramente se misturavam com os devotos. Os discípulos de Prabhupada continuavam a trabalhar sob a tutela dos administradores de John, e John estava contente por deixar o Swami e seu séquito ficar. Quando o jardineiro-chefe perguntou a John como tratar os devotos, este disse, deixe-os à vontade. Ao ouvir falar de certas atividades na casa principal, Prabhupada comentou acerca da má influência que as mulheres às vezes têm sobre os homens, mas manteve-se afastado dos assuntos entre John e Yoko. Ele tinha seus próprios assuntos na consciência de Krishna.